Você já se perguntou o que realmente aconteceu naquele monte sagrado, quando Jesus revelou uma glória tão intensa que os discípulos mal conseguiam olhar? Imagine estar ali, em silêncio absoluto, e ver o rosto de Cristo resplandecer como o sol. Não era uma luz qualquer. Era a luz da eternidade, a luz da promessa de Deus se cumprindo diante dos olhos humanos. A transfiguração não foi apenas um espetáculo. Foi um sinal de que a salvação estava próxima, de que o plano do Pai estava em pleno andamento. E quem ali estava? Pedro, Tiago e João, 3 testemunhas escolhidas não ao acaso. 3 corações que precisavam ser preparados para a dor da cruz que viria logo depois. E você? Está preparado para subir esse monte comigo e contemplar o que os olhos da fé podem ver? Tudo começou com um convite silencioso. Jesus os levou consigo, subindo uma montanha alta. Esse detalhe não é pequeno. Toda montanha na Bíblia carrega um mistério. É lugar de encontro com o Espírito Santo, de revelação, de transformação. Subir é sempre difícil. Exige esforço, renúncia, desprendimento, mas é no topo que a vista se abre, que a alma respira, que o coração se eleva. Lá no alto, algo extraordinário aconteceu. O rosto de Jesus brilhou. Suas vestes ficaram brancas como a luz. Não havia dúvida. Era ele, o Filho amado, o Salvador prometido. E ali, no meio da glória, Moisés e Elias apareceram. O símbolo da lei e o símbolo dos profetas. Estavam diante dele como quem confirma: tudo o que pregamos, tudo o que esperamos, está aqui, diante de nós. Pedro, encantado, falou o que talvez muitos de nós também diriam: Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Quem nunca quis permanecer nos momentos bons, quando sentimos o amor de Deus de forma mais clara? Jesus sabia que o monte era só o começo. A missão dele era descer e continuar caminhando rumo ao Calvário. A transfiguração era um presente, uma antecipação da glória que viria depois da cruz. Uma preparação para que os discípulos não se escandalizassem com o sofrimento. Um lembrete de que mesmo nas noites mais escuras, a luz de Cristo permanece acesa. E quantas vezes nós também precisamos dessa luz? Quando tudo parece desabar, quando a fé vacila, é o brilho desse rosto que nos sustenta. E então veio a voz do Pai, uma voz que atravessa as nuvens e ecoa na eternidade. Este é o meu Filho amado, em quem pus todo o meu agrado. Escutai-o. Essa ordem tão simples ainda hoje é um desafio. Escutar Jesus exige silêncio interior. Exige desligar o barulho do mundo e ouvir a palavra que liberta, que cura, que dá sentido. Aquela declaração divina não foi apenas para os apóstolos. É para você, é para mim, é para todos os que buscam viver de verdade as promessas de Deus. Escutar o Filho é viver no Espírito Santo, é deixar-se moldar pela vontade do Pai. É caminhar com esperança, mesmo quando não entendemos os caminhos do alto. E logo depois, tudo passou. A glória cessou, Moisés e Elias desapareceram, e Jesus voltou ao seu aspecto comum. Essa parte não pode ser esquecida. A vida cristã não é feita apenas de altos. Há também vales, há também silêncio. Mas quem viu a luz nunca mais se contenta com a escuridão. Quem contemplou a glória aprende a carregar a cruz com esperança. A transfiguração não foi um fim, foi um impulso, foi um vislumbre do que nos espera se perseverarmos. E é por isso que precisamos voltar a esse monte todos os dias, nem que seja pela oração. Porque é na oração que a luz volta a brilhar. Não é curioso que Jesus tenha pedido silêncio sobre o acontecimento até que ele ressuscitasse? Isso mostra que a fé verdadeira não se baseia apenas em milagres ou visões. Ela nasce do encontro com o ressuscitado. E quando ele ressuscitou, Pedro não se calou. Em sua carta, 2 Pedro 1, 16, 18, ele diz com clareza: fomos testemunhas oculares da sua majestade.
o apóstolo, agora amadurecido, entendeu. Aquele momento não era para ser guardado em segredo para sempre. Era para ser partilhado, pregado, anunciado. Assim como você pode fazer agora, compartilhando este vídeo com alguém que precisa de uma luz no caminho. Hoje, nós também somos chamados a subir o monte. Não um monte físico, mas um monte interior. A oração é esse lugar onde nos encontramos com o amor de Deus, onde somos transfigurados por dentro. Cada vez que dobramos os joelhos, que abrimos a Bíblia, que deixamos o Espírito Santo agir, algo se ilumina. Pouco a pouco vamos sendo transformados. É isso que Deus quer, que você não apenas admire a glória de Jesus, mas que viva essa glória. Que ela brilhe na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Porque o mesmo Jesus que brilhou no Monte Tabor quer brilhar dentro de você. E antes de irmos para o próximo monte da nossa jornada, quero te fazer um convite especial. Você já está inscrito no canal? Se ainda não, clique agora mesmo e ative o sininho. Isso ajuda muito a espalhar a palavra e você não perde nenhum vídeo como esse. E se você já está conosco, meu muito obrigado. Estamos subindo esse monte juntos, dia após dia. E ainda há muito o que ver lá do alto. Perfeito. Agora vamos desenvolver o tópico 2, da experiência à tradição. O significado teológico da transfiguração, com base em todos os seus direcionamentos anteriores. Já parou para pensar por que a transfiguração foi registrada nos 3 evangelhos sinópticos? Não foi apenas um momento bonito, foi uma revelação poderosa. O monte onde Jesus brilhou como o sol não é só uma paisagem bíblica, é um altar eterno, onde o céu tocou a terra. Ali, no silêncio entre as nuvens, Deus revelou ao mundo quem é o verdadeiro Cristo, não apenas o Mestre, mas o Filho glorioso, revestido da majestade eterna. E essa revelação não ficou presa ao passado. A Igreja, como mãe sábia, transformou essa experiência em doutrina viva, em ensinamento que atravessa séculos, molda corações e reacende a fé. Porque entender a transfiguração é entender a promessa de Deus revelada com brilho e verdade. Quando Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus, não estão ali para uma simples conversa. Eles representam algo muito maior. Moisés, a lei. Elias, os profetas. Ambos convergem para Cristo. É como se toda a história da salvação se dobrasse diante dele. A transfiguração confirma que Jesus é o centro das Escrituras, a plenitude da revelação. Nada do que foi dito antes se perde, tudo se cumpre nele. E aqui está uma lição poderosa. O passado se curva diante do Evangelho e o futuro só faz sentido à luz da cruz. A Bíblia inteira aponta para esse momento. E quem enxerga isso, encontra o fio dourado da salvação entrelaçado em cada página sagrada. Mas por que Jesus se transfigurou antes da cruz? Não seria mais lógico que mostrasse essa glória depois da ressurreição? Aqui está um mistério profundo e cheio de ternura. O Senhor, conhecendo a fragilidade dos corações humanos, nos dá sinais de esperança antes das provações. É como se dissesse: coragem, a luz já venceu. Ele antecipa a glória para preparar os discípulos para a dor. E isso nos ensina algo precioso. Deus também faz isso conosco. Em momentos de oração, em encontros com a palavra, em pequenos milagres diários, Ele nos mostra lampejos de sua glória. Não para que fujamos da luta, mas para que enfrentemos com fé o caminho até o fim. A transfiguração é, portanto, um espelho do que Deus quer fazer conosco. Ele deseja nos transformar, quer nos revestir de luz. O próprio apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 21, diz que Cristo transformará nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Veja que maravilha! A glória que brilhou em Jesus é promessa para todos os que perseveram na fé. A transfiguração, então, não é apenas um acontecimento distante, é uma profecia viva do que nos espera se permanecermos no amor de Deus.
Você consegue imaginar a si mesmo um dia revestido dessa luz? Não é exagero, é promessa, é herança dos filhos da salvação. E o que isso muda na prática? Muda tudo. Porque quem entende a glória futura vive com mais leveza o peso do presente. A transfiguração nos convida a ver com os olhos da esperança. Quando tudo parecer escuro, lembre-se do monte. Quando o sofrimento for pesado, recorde que há uma glória reservada para os que creem. A luz do Cristo transfigurado não foi um truque de luz, foi uma janela para a eternidade. É isso que sustenta os mártires, que fortalece os santos, que anima os fiéis. É a certeza de que a última palavra não é da dor, mas da ressurreição. Por isso, a Igreja celebra essa festa com solenidade e alegria, porque ela guarda em si um núcleo essencial da nossa fé. Jesus é Deus, pleno de luz, fonte da verdadeira esperança. E mais, essa glória não está distante. Ela se faz presente na Eucaristia, nos sacramentos, na oração sincera. Cada vez que nos encontramos com o Senhor, Ele nos toca com essa mesma luz, ainda que nossos olhos não vejam. A transfiguração é uma lente espiritual. Ela muda o jeito como vemos a vida, os outros e até a nós mesmos, porque somos chamados à mesma transformação. E o mais belo, essa luz, que parecia distante e divina demais, agora habita em nós pelo Espírito Santo. Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor, e somos transformados na mesma imagem de glória. Você consegue perceber o que isso significa? Não estamos sozinhos, não estamos perdidos. Fomos feitos para a luz, e essa luz é o próprio amor de Deus, que não falha, não se apaga, não desiste de nós. Mesmo quando tropeçamos, mesmo quando escurece tudo ao redor, o brilho do Cristo glorioso permanece como farol da alma. Então, se você chegou até aqui, quero te pedir algo especial. Compartilhe nos comentários como a luz de Deus já brilhou na sua vida. Pode ter sido em uma cura, em um livramento, numa resposta inesperada. Sua história pode reacender a fé de alguém hoje. E se você conhece alguém que está precisando dessa luz, envia esse vídeo agora. Não guarda só para você, porque a luz de Cristo nunca foi feita para ficar escondida. Ela nasceu para ser espalhada. Perfeito. Agora vamos ao tópico 3. A festa na história. Quando e como a Igreja instituiu a celebração, mergulhando no contexto histórico e eclesial da festa da Transfiguração do Senhor, mantendo o estilo emocional, poético e mentor, com todos os elementos de SEO, storytelling e engajamento. A luz que brilhou no Monte Tabor não ficou presa no tempo. Ela atravessou os séculos, acendendo corações e iluminando a história da Igreja. Mas como esse momento glorioso de Jesus se transformou numa festa litúrgica celebrada por católicos do mundo inteiro? Tudo começou com uma semente no Oriente. Desde os primeiros séculos, os cristãos da Terra Santa já veneravam o local da Transfiguração com profunda reverência. O Monte Tabor, segundo a tradição, foi identificado como o palco sagrado, onde a glória de Cristo brilhou diante de seus apóstolos. E ali, entre pedras e orações, começou a germinar o desejo de tornar esse mistério um memorial eterno no calendário da fé. No século V, já havia registros da celebração da Transfiguração em comunidades cristãs orientais, especialmente nas igrejas bizantinas. Com o passar do tempo, a data foi se tornando cada vez mais importante, tanto por seu conteúdo teológico quanto pelo impacto devocional. A festa começou a ganhar corpo, formato, hinos, leituras e liturgias próprias. Os monges e os padres do deserto viam na Transfiguração uma inspiração poderosa para a vida de oração. A luz do Tabor era símbolo da luz interior que se acende na alma do fiel em comunhão com Deus. Era mais que um evento bíblico, era uma experiência viva.
Isso se espalhou como perfume de incenso pelo mundo cristão. Mas foi somente no século XV que essa festa, até então restrita a algumas regiões, foi oficialmente incorporada à Igreja do Ocidente. O protagonista dessa mudança foi o Papa Calixto III. E olha que interessante, a decisão do Papa não foi baseada apenas em um impulso espiritual, mas também em um evento histórico dramático. Em 1456, os cristãos enfrentavam a ameaça de invasão pelos turcos otomanos. A cidade de Belgrado, na Hungria, estava cercada. Parecia o fim. Mas no dia 6 de agosto, dia em que já se celebrava a Transfiguração em algumas comunidades orientais, aconteceu o inesperado. Os cristãos venceram a batalha. Foi uma vitória tão improvável que muitos viram nela um sinal claro da intervenção divina. Diante daquele milagre militar e espiritual, o Papa Calixto III decidiu: a festa da Transfiguração seria celebrada por toda a Igreja Católica no dia 6 de agosto. Era uma forma de agradecer, de reconhecer que a luz de Cristo havia mais uma vez vencido as trevas. A partir daquele momento, a data foi inscrita no calendário litúrgico romano e começou a ser celebrada com grande solenidade. E veja como tudo se encaixa. Uma festa que nasceu da contemplação foi ratificada pela ação concreta de Deus na história. A Transfiguração passou a ser também um sinal de vitória da fé sobre os inimigos, da luz sobre as sombras do mundo. É belo perceber como a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, sabe unir mística e realidade, céu e terra, oração e ação. A festa da Transfiguração não é apenas uma lembrança nostálgica de um milagre antigo. É um memorial vivo de que a luz de Cristo continua agindo na história. E mais, de que a oração transforma batalhas. O que aconteceu em Belgrado nos mostra que a fé, quando unida, move montanhas, derruba muros e vence guerras. E essa luz continua disponível. Quando a Igreja se reúne no dia 6 de agosto, ela não celebra apenas o passado. Ela invoca a glória do Cristo vivo para transformar o presente. A liturgia dessa festa também carrega símbolos riquíssimos. As leituras bíblicas nos colocam no Monte Tabor. Os hinos falam da luz eterna, da voz do Pai, da presença gloriosa de Jesus. Os ornamentos litúrgicos são brancos, sinal da vitória e da glória. É como se todo o ambiente da missa fosse envolvido pela mesma luz que brilhou naquele dia sagrado. E cada fiel é convidado a subir, espiritualmente, o monte da fé, da oração e da contemplação. Essa solenidade tem um poder profundo de reacender a esperança. Especialmente nos tempos sombrios, lembrar da glória de Cristo é um bálsamo para a alma. Hoje, em todos os continentes, comunidades católicas se preparam com novenas, orações especiais e celebrações solenes para essa data. E não é raro ver fiéis subindo montes, literalmente, em peregrinações, ao nascer do sol para rezar, cantar e recordar a Transfiguração. Lugares como o Monte Tabor, em Israel, continuam recebendo peregrinos de todo o mundo. Mas mesmo quem não pode ir fisicamente é chamado a fazer essa subida interior, essa escalada do coração rumo à luz de Deus. Porque o mais importante não é estar geograficamente no lugar, mas espiritualmente no centro da vontade divina. Celebrar a festa da Transfiguração é, portanto, celebrar a fidelidade de Deus. É reconhecer que Ele continua se revelando aos seus filhos, que a luz do Cristo glorioso não se apagou. Ela brilha nos sacramentos, na palavra, na oração, na vida de cada um que crê. Essa luz já venceu exércitos, já curou corações, já restaurou famílias e pode, sim, iluminar também sua história. A Transfiguração não é só um evento do passado, é uma promessa para o presente e uma esperança para o futuro. Por isso, nesse 6 de agosto, não deixe essa luz passar despercebida. Perfeito!
Agora vamos ao tópico 4, um monte para a alma, o simbolismo espiritual da transfiguração, desenvolvendo o sentido mais profundo e aplicável do evento à vida espiritual e interior do cristão, sempre com linguagem imersiva, tom emocional, SEO otimizado e narrativa contínua. Subir o monte não é só um ato físico, é um chamado interior. A cada vez que nos aproximamos da oração, que buscamos o silêncio, que abrimos a Bíblia, estamos respondendo a esse convite de Jesus. Vem comigo. E esse monte, diferente dos mapas, se localiza dentro de nós. A transfiguração, mais do que um evento sobrenatural diante dos olhos, é um caminho espiritual para dentro da alma. É como se Cristo nos dissesse: eu quero brilhar em você, mas preciso te levar para longe do barulho, das distrações, das planícies vazias da vida comum. Quem deseja contemplar a glória precisa aprender a escalar, com fé, esperança e coração aberto ao Espírito Santo. É nesse subir que mora o segredo da transformação. Subir exige deixar coisas para trás. Não se escala um monte carregando tudo. Muitas vezes, Jesus nos convida a renunciar pesos que nos impedem de avançar. Mágoas, apegos, hábitos antigos, medos, feridas. É no monte da oração que Deus começa a tratar essas áreas ocultas. A transfiguração nos revela isso. Enquanto os olhos humanos viam o rosto comum de Jesus na planície, no alto do monte brilhou quem ele era de verdade. E o mesmo acontece conosco. Quando buscamos a presença de Deus, ele vai revelando quem somos. E mais ainda, quem podemos ser nele. É no monte que descobrimos nossa identidade iluminada pela graça. E veja que detalhe curioso. Jesus escolheu apenas 3 apóstolos para acompanhá-lo naquele momento: Pedro, Tiago e João. Isso nos ensina que nem todo mundo está preparado para subir com você. A intimidade com Deus é muitas vezes um caminho solitário. Nem todos compreenderão o que você experimenta na oração. Nem todos verão a luz que você viu. E tudo bem, porque o monte é lugar de experiência pessoal, única, transformadora. Aqueles 3 saíram dali marcados para sempre. Eles não foram mais os mesmos. E se você aceitar o convite do Senhor para subir, para se deixar transformar, também não será. Porque ninguém encontra o amor de Deus e volta igual. O monte também simboliza o contraste. Lá em cima, tudo é luz, mas logo depois, a vida volta ao normal. É preciso descer. E essa é uma lição poderosa. O propósito da oração não é fugir da realidade, mas ser transformado para enfrentá-la. Jesus desceu do monte rumo à cruz. A transfiguração foi o respiro antes da batalha. Assim é conosco. Deus nos dá momentos de glória, de consolo, de revelação, não para nos acostumarmos a eles, mas para nos fortalecer quando a escuridão voltar. A verdadeira fé não se alimenta apenas de sensações. Ela se sustenta pela lembrança do que Deus já revelou. E talvez agora você esteja passando por uma fase de vale, nada de monte, nada de brilho, apenas escuridão, cansaço, perguntas sem resposta. Mas lembre-se, quem já viu a luz, mesmo que por um breve instante, carrega esperança. A transfiguração nos ensina que a glória está do outro lado da obediência, que os momentos de luz são verdadeiros, mesmo quando não os sentimos mais. Que Jesus é glorioso, mesmo quando a vida está difícil. E é essa convicção que sustenta a alma. Porque, no fundo, a jornada cristã é isso, uma escalada constante entre fé e dúvida, luz e sombra, mas sempre guiada pela promessa de que, no fim, a glória permanece. A espiritualidade da transfiguração também nos convida a cultivar um olhar transfigurado. Ver como Deus vê, olhar para o outro e enxergar além das falhas, ver o potencial que o amor de Deus pode revelar, olhar para a própria história e descobrir nela a mão do Senhor em cada detalhe.
Um coração que se deixa tocar pela luz de Cristo começa a refletir essa luz nos seus gestos, nas palavras, nas atitudes. É uma transformação que começa no alto, mas se revela no dia. A fé que sobe ao monte precisa descer transformada no mundo. O monte é necessário, mas a missão é na planície. É por isso que muitos santos voltavam sempre à oração como quem retorna ao monte. Era lá que se abasteciam, lá que recebiam direção, lá que compreendiam que, apesar de tudo, Deus continua sendo luz. Santa Teresa d'Ávila dizia: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. Essa é a certeza de quem já esteve no monte. Quem viu a luz não se desespera no escuro. Quem experimentou o amor de Deus sabe que mesmo quando o silêncio é grande, o Senhor ainda está presente. O monte, portanto, não é um lugar geográfico. É um estilo de vida. É onde o cristão aprende a viver com os olhos fixos na glória que vem do alto. Então, não tenha medo de subir, mesmo que doa, mesmo que canse, mesmo que pareça solitário. Porque é nesse esforço que o Espírito Santo age, que a fé cresce, que a alma se aquece. E se você sente que precisa dessa luz agora, faça isso. Reserve um tempo, dobre os joelhos, leia a palavra, feche os olhos e diga: Senhor, transfigura minha vida. A transfiguração de Jesus não brilhou apenas no Monte Tabor. Ela continua iluminando o coração de fiéis em cada canto do mundo. E o que começou como uma visão gloriosa no alto de uma montanha, hoje se transforma em cânticos, procissões, símbolos e ritos que ecoam nos templos, nas casas e até nas estradas da fé. A Igreja Católica, como Mãe Universal, acolheu essa festa em seu calendário e permitiu que ela fosse celebrada com o toque único de cada cultura, cada povo, cada coração apaixonado pelo amor de Deus. E é fascinante descobrir como o Espírito Santo move a mesma verdade com diferentes cores, línguas e tradições. Na Igreja do Oriente, especialmente nas comunidades bizantinas, a festa da Transfiguração é uma das 12 grandes solenidades do ano litúrgico. Ali, ela é cercada de profundidade mística com hinos belíssimos, longas vigílias, ícones adornados com ouro e orações que elevam a alma. A liturgia oriental insiste na luz divina que brilha em Cristo e em todos os que se unem a Ele. Em muitos mosteiros, os monges passam horas meditando sobre esse mistério, como se ainda estivessem ali, ao lado de Pedro, Tiago e João. E ao final da celebração, abençoam uvas e outros frutos da colheita, reconhecendo que toda luz vem de Deus, inclusive a que faz a terra frutificar. Já no Ocidente, a celebração assume um tom mais litúrgico e pastoral. A missa do dia 6 de agosto é marcada por leituras que conduzem o fiel diretamente ao Monte Sagrado. O Evangelho é proclamado com solenidade. As vestes do sacerdote brilham em branco ou dourado. E os fiéis são convidados a contemplar a glória do Senhor que se antecipa à cruz. Em algumas paróquias, a festa é enriquecida com momentos de adoração, procissões com velas, novenas e pregações sobre a esperança e a fidelidade das promessas de Deus. Como se a Igreja dissesse: hoje o céu se abre de novo e a luz do Espírito Santo toca seu coração. Na Terra Santa, e especialmente no Monte Tabor, a celebração ganha uma dimensão quase indescritível. No alto da montanha, onde a tradição localiza o evento original, milhares de fiéis sobem ao amanhecer para rezar, cantar e contemplar o nascer do sol. O Templo da Transfiguração, construído ali, ecoa com cânticos em várias línguas. Padres e bispos concelebram missas solenes e peregrinos choram ao imaginar aquele dia em que Jesus brilhou diante de seus discípulos. A natureza parece cooperar. O vento suave, a bruma leve, o céu limpo. Tudo contribui para fazer do momento uma verdadeira experiência de oração profunda. É o Monte da Glória reencenado,
não como teatro, mas como vivência espiritual. Há lugares, como na Etiópia e na Eritreia, onde a festa é celebrada com danças, tambores e trajes tradicionais, expressando a alegria pela luz divina que venceu as trevas. Em regiões rurais da Europa, especialmente no leste, é comum que os fiéis levem cestos com frutas, pães e flores para serem abençoados. O simbolismo é claro. Se a terra floresce com a luz do sol, quanto mais a alma, quando iluminada pelo amor de Deus. Esses gestos simples carregam séculos de fé, tradição e gratidão. Não são apenas rituais, são expressões sinceras de um povo que viu e continua vendo a glória do Senhor no cotidiano da vida. No Brasil, embora ainda pouco conhecida em algumas regiões, a festa da Transfiguração está ganhando espaço, especialmente nas comunidades que buscam uma vivência mais profunda do calendário litúrgico. Muitos grupos de oração organizam encontros especiais, leituras bíblicas meditativas e momentos de escuta da palavra. Em algumas cidades, a data é marcada por vigílias e orações nas montanhas ou em pontos altos, simbolizando a subida espiritual. Em diversas paróquias, sacerdotes aproveitam a homilia para reacender a esperança dos fiéis, lembrando que Jesus é luz para os dias escuros, consolo para as noites de dor e certeza para o coração aflito. É tocante perceber como cada tradição encontra uma forma de responder ao mesmo chamado. Este é o meu filho amado, escutai-o. E essa escuta se dá com o corpo inteiro, com os olhos que contemplam os ícones, com os ouvidos que ouvem a palavra, com as mãos que erguem os frutos, com os pés que sobem os montes, com o coração que se abre à oração. A transfiguração não é só para ser lembrada, ela é para ser vivida. E quanto mais cada cultura incorpora esse mistério, mais a Igreja se enriquece em beleza, unidade e diversidade. Talvez hoje você esteja em um lugar onde a festa da Transfiguração ainda não é celebrada com tanta força. Mas isso não impede que você faça da sua vida um altar para essa luz. Que tal começar hoje mesmo uma pequena tradição pessoal? Leia o Evangelho da Transfiguração, acenda uma vela, faça uma oração simples, mas cheia de fé. Deus não precisa de multidões para agir. Ele precisa de corações abertos. E se você fizer isso, se colocar diante de Deus com humildade, a luz do monte vai brilhar no seu interior. E você será também um reflexo da glória de Cristo. A cena é tensa. O ambiente que antes estava carregado de admiração e expectativa, agora se torna denso, quase sufocante. Muitos dos que ouviam Jesus naquele dia começaram a se afastar. Não apenas desconhecidos, não apenas curiosos da multidão, mas discípulos, gente que o seguia há tempo. Gente que tinha visto milagres, escutado palavras doces de esperança, testemunhado curas e multiplicações. Ainda assim, ao ouvirem o discurso do pão da vida, esse chamado radical a crer com profundidade, a se alimentar de sua carne e beber de seu sangue, decidiram ir embora. Como assim? Jesus não iria tentar convencê-los a ficar? Não iria suavizar suas palavras? Não, ele apenas olhou, com a serenidade de quem sabe o que diz, e deixou que fossem. Então, em um momento dramático e cortante, ele se volta para os 12. Imagine isso, o silêncio pairando entre eles, os olhares desconfiados, talvez assustados, e então Jesus quebra o silêncio. Vocês também querem ir embora? Essa pergunta ecoa como uma faca no coração. Não foi uma imposição, foi um convite à liberdade, um lembrete de que segui-lo é uma escolha, mas também foi um teste, um convite ao compromisso. Quantas vezes, em nossa jornada de fé, ouvimos essa mesma pergunta sussurrando em nossos pensamentos nos momentos difíceis? Quantas vezes, ao ver outros desistirem, somos tentados a recuar também? A resposta que vem é a de Pedro. E que resposta? Senhor, a quem iremos?
Tu tens palavras de vida eterna. É um dos momentos mais belos e poderosos de toda a Bíblia. Pedro não diz que entendeu tudo. Ele não finge que as palavras de Jesus são fáceis, mas ele reconhece uma verdade mais profunda. Mesmo sem compreender, mesmo sem ver o caminho todo, ele sabe onde está a fonte da vida. E esse é o coração da fé. Fé não é ter todas as respostas. Fé é saber em quem confiar quando as respostas escapam. Jesus, o pão da vida, é essa rocha segura, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. A reação de Pedro representa todos nós que, diante das dificuldades, das dúvidas, das incompreensões, ainda escolhemos permanecer. Porque já provamos do amor de Deus, já fomos tocados por sua graça, já sentimos a presença do Espírito Santo nos momentos mais difíceis, e não há outro lugar para ir. Nenhuma filosofia, ideologia ou promessa do mundo pode substituir aquilo que só Jesus oferece: a vida eterna, a paz que excede todo entendimento, o amor que nos resgata do abismo. Pedro ali não só fala por ele fala por todos os que perseveram. Esse trecho nos ensina que nem todos continuarão a caminhada. Muitos param no meio do caminho. Muitos se escandalizam quando o Evangelho confronta, quando não é só bênção, mas cruz. Mas Jesus não está interessado em popularidade. Ele busca verdadeiros discípulos, pessoas que estão dispostas a segui-lo, mesmo sem entender, mesmo quando tudo parece difícil. E isso, meu irmão, minha irmã, exige coragem, exige confiança, exige fé. É isso que separa os curiosos dos comprometidos, e essa decisão se repete a cada dia de nossas vidas. Continuamos ou desistimos? E aqui entra uma reflexão profunda. Você já sentiu vontade de desistir? Já pensou que o chamado era exigente demais? Que a fé exigia renúncias grandes demais? Você não está só. Até os discípulos sentiram isso. Mas a diferença está na resposta. Quando tudo em volta diz, vá embora, sua alma precisa lembrar: a quem iremos, Senhor? Porque ninguém mais tem palavras de vida eterna. Nenhuma outra fonte sacia como Ele. Nenhum outro caminho é tão verdadeiro quanto o de Jesus. E isso nos leva a tomar uma decisão renovada, dia após dia: permanecer nele. Essa escolha de permanecer mesmo quando é difícil gera frutos eternos. Não é uma decisão emocional do momento, mas uma entrega constante, e ela precisa ser alimentada como? Com oração, com a palavra, com a comunhão, com a presença constante do Espírito Santo, com o pão vivo que desceu do céu. A fé precisa ser nutrida, senão enfraquece. E cada momento com Deus é uma refeição para a alma. Você se alimenta dele quando ora com o coração, quando medita nas promessas de Deus, quando ama mesmo sem receber em troca, quando perdoa, quando confia mesmo sem entender. Por isso, se hoje você sente que muitos ao seu redor estão desistindo, não desanime. Olhe para Jesus. Lembre-se de que mesmo os mais fortes, os mais próximos, também foram provados. A fé verdadeira é provada no fogo da dúvida, da solidão, do silêncio de Deus. Mas é nesse fogo que ela se purifica. E quando você permanece, mesmo sem ver o próximo passo, você glorifica o Pai, porque a sua fé se torna testemunho. E outros verão e serão inspirados e saberão: vale a pena seguir Jesus, vale a pena crer, vale a pena permanecer. Se essa mensagem falou com você, compartilhe nos comentários a sua experiência de fé. Já sentiu vontade de desistir? Já enfrentou momentos de dúvida? Sua história pode fortalecer alguém. Deixe nos comentários. A colina do Gólgota, envolta por uma multidão em alvoroço, tornou-se palco do maior ato de amor já registrado na história da humanidade. Ali, onde a poeira se misturava ao sangue, onde os gritos ecoavam mais alto que a razão, Jesus, o Filho do Deus vivo, foi crucificado. O céu escureceu em pleno meio-dia, como se a própria criação lamentasse o que acontecia.
Quem poderia imaginar que o Salvador, aquele que curava, libertava e restaurava vidas, estaria agora suspenso entre o céu e a terra, rejeitado pelos homens, mas plenamente aceito pelo propósito eterno de salvação? Esse momento de dor extrema e injustiça cruel carregava em si uma mensagem eterna. O amor de Deus não conhece limites. Ao olharmos para a cruz, somos desafiados a enxergar mais que sofrimento físico. Ali estavam cravadas as nossas culpas, nossas falhas, nossos pecados mais sombrios. A cruz não é apenas um símbolo religioso. Ela é o altar onde a justiça divina e a misericórdia se encontraram. O sangue de Jesus escorreu não por acidente, mas por decisão. Ele entregou-se voluntariamente, não porque foi vencido, mas porque venceu. Venceu o medo, a condenação e abriu um novo caminho, o caminho da graça. A fé cristã encontra na cruz não o fim da esperança, mas o seu verdadeiro nascimento. Enquanto os soldados zombavam, os líderes religiosos se satisfaziam. E até mesmo um dos criminosos crucificados ao lado de Jesus o insultava. Um outro ladrão reconheceu ali algo sobrenatural. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, disse ele. E Jesus, mesmo em agonia, respondeu com ternura: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse diálogo, tão curto e tão profundo, revela que até os últimos segundos da vida de alguém podem ser transformados pela fé. A salvação não é mérito humano, mas presente de Deus, fruto da promessa viva de que nunca é tarde demais para voltar ao Pai. Perto da cruz estava Maria, sua mãe, e o discípulo amado João. Mesmo no meio da dor insuportável, Jesus olha para eles e cuida de seus corações. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Nesse gesto, ele revela que mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua nos amparando, cuidando dos detalhes, enxugando lágrimas, construindo novos começos. Como não se emocionar diante de tamanha sensibilidade em meio ao caos da crucificação? O Espírito Santo nos mostra, através desse momento, que o amor de Deus é completo, sensível, atento às nossas dores mais íntimas. Na nona hora, um brado rompe o silêncio sombrio. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Esse clamor de Jesus não foi uma dúvida, mas uma citação direta do Salmo 22, indicando o cumprimento profético das Escrituras. Ali, ele experimentava a separação causada pelo pecado, não o seu, mas o nosso. A dor da cruz não era apenas física, era espiritual. Ele carregava o peso do mundo. Esse momento revela a profundidade do sacrifício e a seriedade da salvação. Como não valorizar tamanho preço pago por nossa redenção? Com um último suspiro, Jesus disse: está consumado. Não era uma expressão de derrota, mas de vitória. A obra foi concluída. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo acesso direto ao Santo dos Santos. O que antes era restrito aos sacerdotes agora foi estendido a todo aquele que crê. A fé em Jesus remove a separação, reconcilia o homem com Deus e nos convida a viver sob uma nova aliança. A cruz, que era instrumento de vergonha, tornou-se símbolo de glória. A esperança, que parecia enterrada, renascia com força eterna. O Espírito Santo nos conduz a esse entendimento. A cruz não foi o fim, foi o começo. E você já parou para refletir o que a cruz significa pessoalmente na sua vida? Já olhou para ela com os olhos da fé e deixou que o Espírito Santo ministrasse ao seu coração? A história da crucificação não é apenas uma narrativa do passado. É uma convocação presente. A oração, quando feita diante da cruz, torna-se mais sincera, mais profunda. É ali que derramamos as lágrimas, expomos as feridas e encontramos cura. A cruz é o lugar do encontro com o amor de Deus, em sua forma mais crua e verdadeira. E é esse encontro que transforma tudo.
Ao encerrarmos essa profunda jornada pelas páginas da Bíblia, nos deparamos com verdades que não apenas informam, mas transformam. Cada história, cada detalhe, cada revelação serve como um espelho para a nossa alma e como bússola para o nosso caminhar. A palavra de Deus, viva e eficaz, continua ecoando nos corações daqueles que se dispõem a ouvi-la com fé, esperança e humildade. Ao longo deste vídeo, vimos como o agir do Espírito Santo se manifesta na história de pessoas comuns, tocadas pelo amor de Deus e pela força das suas promessas. E se essas histórias tocaram você, é porque o mesmo Deus que agiu no passado continua operando hoje e deseja agir também na sua vida. Não deixe que essa chama se apague. Alimente sua fé com oração constante. Mergulhe nas Escrituras e mantenha seu coração aberto para as surpresas que o Senhor ainda quer revelar. Agora, eu quero te fazer um pedido especial. Se esse vídeo falou com você, se de alguma forma ele trouxe encorajamento ou clareza para a sua caminhada espiritual, então me diga nos comentários qual tema você gostaria que abordássemos no próximo vídeo. Sua participação é fundamental para construirmos uma comunidade que cresce junta, que ora junta e que se fortalece na palavra. E claro, se ainda não é inscrito no canal, clica agora mesmo no botão de inscrever-se e ativa o sininho das notificações, porque aqui, toda semana, você encontra vídeos que nutrem a alma, despertam a fé e revelam a beleza escondida nas entrelinhas da Bíblia. Não queremos apenas te informar, queremos caminhar com você rumo a uma fé mais firme, mais profunda e mais viva. E para fechar esse momento com chave de ouro, receba essa promessa do Senhor como um bálsamo para os dias difíceis. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma verdade imutável. O Deus que guia os passos dos seus filhos jamais abandona os que confiam em sua providência. Talvez hoje você esteja esperando por uma resposta, por uma cura, por uma direção. Então confia, persevera, porque o tempo de Deus é perfeito e sua fidelidade nunca falha.